Olá, caríssimo estudante! E aí, professor, tudo bem? Bora fazer a nossa revisão? Professora Iris aqui de novo, na aula de Educação Física, para a gente fazer a revisão aí dessa aula. Então acompanha comigo, dá uma olhada aí no que a gente viu na aula de número... Qual número? Número 16, gente, muito bem. Então nós falamos aí sobre as tribos urbanas e suas manifestações nas práticas corporais. O que a prof mencionou? Mencionou-se aqui os sentidos e significados das tribos urbanas, as características dessas tribos, os tipos de práticas corporais dessas tribos. Também vimos aí tribos urbanas e adolescência, algumas reflexões importantes, certo? E a gente entende que essas tribos urbanas, elas são o quê? Grupos de pessoas que se unem com base em interesses em comum, em hábitos, em ideias que são o quê? Similares, em maneiras de se vestir ou mesmo um gosto musical semelhante. Foi disso que a gente mencionou na aula inteira, certo? E aí nós vimos algumas características importantes, principais nesses grupos. Tem-se aí, por exemplo, a sensação de pertencimento, né? Tem-se também a coletividade. Muito bem. Temos ainda a estética própria desses grupos e a diversidade, né? Os padrões aí estéticos, padrões de imagem corporal são diferenciados também. Nisso, o que a gente viu? Como que a gente faz para identificar, né, as práticas e a imagem social de cada tribo? A gente consegue fazer isso através do compartilhamento dos códigos, observando o quê? As gírias, os jargões, as músicas, as pautas e até mesmo os comportamentos, né? As pautas comportamentais aí estão sempre em alta. Outra coisa que a gente pode reconhecer são os hábitos e elementos estéticos. Que elementos são esses, prof? São os estilos de se vestir, de se adornar, né? De expressar-se por meio do seu corpo. Então eu vou utilizar acessórios, vou mexer no cabelo, vou mexer na cor da roupa, no estilo da roupa, vou fazer rasgo, vou colocar acessórios, vou colocar broches, vou colocar alfinetes. Então um grupo específico faz essas coisas, né? Então a gente já consegue reconhecer as práticas e a imagem social dessas tribos. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de tribos. E entre esses exemplos nós temos os góticos, os hippies, as patricinhas, os playboys, os skatistas, os surfistas, os metaleiros, os drag queens, o hip hop, clubbers, os skinheads, os punks, motoqueiros, roqueiros, os grujas, rastafari, step punk, os emos, os bikers, os dicks, os veganos, os docs, cosplayers, indies e tem uma galera surgindo aí a todo momento, certo? Então você viu aí que tem uma diversidade surgindo a cada momento, né? Algumas talvez você já tenha visto, outras não, mas aí vai lá, pesquisa. Conhece um pouquinho da história, conhece um pouquinho de onde surgiu cada uma dessas organizações que nós chamamos de tribo, certo? Para complementar esse material. Revisão feita, vamos agora rodar a vinheta para a gente corrigir as nossas atividades, certo? Então, olha, fica atento, vai, aproveita e corre para beber uma água. Retornando agora para quê, prof? Para tirarmos dúvidas, solucionarmos dúvidas aí, verificar se você conseguiu aí responder as perguntas de forma correta, certo? Então, sem delongas, acompanha comigo a questão de número 1. Olha lá. O que diz a questão de número 1? Questão de número 1 diz o seguinte: as tribos urbanas podem ser classificadas como grupo de pessoas que se unem com base em interesses em comum, em hábitos, ideias que
que são similares, maneiras de se vestir ou mesmo o gosto musical que é semelhante. Tranquilo até aí, né? Com base nesse parágrafo, né, é correto afirmar sobre características comuns das tribos. Então a gente vai olhar sobre as características. Muito bem. Então nós temos aí a letra A. Letra A diz o seguinte: esses grupos não têm nenhuma compreensão e valorização do individualismo. Será que a gente mencionou alguma coisa do tipo na aula? Nesses grupos, na letra B, diz que tem a inexistência ao interesse à política. Na letra C, diz que tem uma divergência de interesses no mesmo grupo. Na letra D, diz que há uma antipatia ao compartilhamento de gostos e formas de lazer. E na letra E, fala de pacifismo e respeito às diferenças. E aí, observando o que a gente viu na aula, né? Qual a alternativa que tu marcou? Fala aí pra mim. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Só tem uma questão correta. E é claro que é a letra E. Por quê, prof? Pacifismo, a gente está falando de um grupo que é organizado e busca tranquilidade. Pacifismo vem de paz, certo? Respeita as diferenças, né? Eles compartilham os seus gostos, não importa se você é alto, baixo, gordo, magro, se você é branco, se você é moreno, não importa, né? Você faz parte daquele grupo, né? Você tem os mesmos interesses, você tem as mesmas opiniões, você é alguém que se interessa por aquela visão, por aquele entendimento. Então, você também faz parte de um grupo que tem aí o pacifismo como característica e tem também o respeito aí às diferenças, certo? Então, se tu faz parte aí desse grupo, você é assim. O que diz a questão número 2? A questão número 2 diz que as tribos são formadas pelos laços de identificação. Isso aqui até complementa a questão anterior, né? Ou características que os indivíduos de determinado grupo compartilham. Sobre as tribos urbanas, o que nós podemos afirmar? Olha lá a afirmativa número 1. Ela diz que os vínculos comunitários perduram enquanto se mantém o interesse pela atividade. Analisa aí. Número 2. Evoca a exposição de determinados elementos de subjetividade e a ocultação de outros. Observa aí. 3. Um grupo sem nenhum senso de coletividade. 4. São formadas por pessoas jovens que a todo momento estão buscando fazer parte de algo para não ficar isolado do mundo. E aí, a gente está falando de comportamentos, né, de atitudes aí, de características evidentes nesses grupos. E aí, o que a questão quer? Observou com atenção as 4 afirmativas? Eu quero que você assine a opção correta quanto às tribos urbanas. Então, eu tenho como possíveis respostas que somente a número 1 está correta, na letra A, na letra B, a 1 e a 2, na letra C, a 2 e a 3, na letra D, a 1, 2 e 4 e na E, todas estão corretas. 5 segundos para tu pensar e me responder. 5, 4, 3, 2, 1. Então, vamos lá. Letra D, apenas as afirmativas 1, 2 e 4. Por que não entrou a 3? Porque a 3 falava de quê? Você lembra? Que eles não tinham senso de coletividade. E é o oposto. Por isso que essa alternativa. As outras afirmativas estão corretas. Certo? Beleza. O que mais que nós temos aí, prof? Temos a questão de número 3. E ela diz o seguinte, leia aqui comigo. As tribos representam um importante contexto socioafetivo alternativo. O fenômeno das tribos urbanas se constitui nas diversas redes, grupos
de afinidades e interesse e laços de vizinhança. As tribos representam um importante contexto socioafetivo alternativo. O fenômeno dessas tribos se constitui nas diversas redes, grupos de afinidades e de interesse e laços de vizinhança, certo? Vamos lá. Populariza-se o conceito de tribo urbana, correto? Se popularizou, eu quero agora que você me diga quem foi que imprimiu, que expôs essa ideia, esse conceito, esse entendimento, né? Esse surgimento aí da tribo urbana. Eu trago aqui diversos sociólogos. Letra A, B, C, D e E. Qual deles que imprime, né? Que expressa, que traz, que se utiliza dessa ideia de tribo urbana? Lá no início da nossa aula, eu apresentei ele para vocês. Qual dessas alternativas está correta, gente? 5, 4, 3, 2, 1. Letra C, sociólogo Michael Maffezoli, certo? Então, os outros não trazem essa ideia aí, não se utilizam dessa expressão tribo urbana, tá? E sim, este sociólogo, o Michael Maffezoli. Questão de número 4, o que que diz, prof? Bora lá, lê comigo aqui. Todos. As tribos urbanas, as pessoas que se aproximam pela identificação comum a rituais e elementos da cultura que expressam valores e estilos de vida, moda, música e lazer, típicos de um espaço e tempo. Beleza. Nada de novo até aqui, certo? De acordo com a nossa aula sobre tribos urbanas, discorra sobre essa temática apontando onde você se identifica, qual o grupo, tribo que você pertence. Ok? Ela está em aberta. Vem aqui comigo. Eu trago essa questão aqui para você. Você vai me dizer qual é a tua tribo, né? Qual que você se identifica. E aí você vai produzir um texto, você vai discorrer, né? Você vai descrever, você vai comentar, refletir aí e me dizer qual é a tribo que tu se identifica, qual que tu observa no meio onde tu reside, né? Na comunidade onde tu mora. O que que tu observa com relação a essas tribos urbanas aí? E aí eu trago aí, aponto alguns nomes dessas possíveis tribos, né, que você possa fazer parte, correto? E aí eu saio agora para você verificar, dá uma olhada. Então eu tenho exemplos dos bikers, a galera que gosta de bike, os clubbers, os cosplayers, né? Aquela galera que gosta de se vestir como animes também, né? Os drops, drag queens, emos, geeks, olha, apareceu 2 vezes. Os góticos, os grunges, hip hop, os hippies, indies, metaleiros, motoqueiros, patricinhas, playboys, punks, rastafaris, roqueiros, skatistas, skinheads, step punk, surfistas, veganos e outros. Então você tem muitas tribos aí para você se identificar e produzir aí um texto sobre essa temática e dizendo de qual tribo você participa, qual delas você interage. Para a gente já chegar aí no finalzinho da nossa aula, eu deixo uma mensagem para você, certo? Da nossa aula, né, Prof. Iris? Então bora lá. Sobre as atividades físicas, você precisa pensar em você, gente. Ó, isso aqui é importante, tá? Por que a prof fica incentivando tanto a gente fazer práticas de exercício físico? Por que ela quer que a gente se exercite mais e melhor, né? Esse é o nome do nosso projeto, esse é o nome do nosso momento, porque eu estou pensando em você, estou pensando em te dar dicas, ideias, né? Para você cuidar mais de você. Afinal de contas, na sua saúde e no seu corpo,
logo você precisa se exercitar. Então você precisa pensar em você, você precisa pensar na sua saúde, no seu corpo e logo você precisa se exercitar, né? Coloca teu tênis e bora viver, bora se mexer, bora se movimentar, certo, galera? Já te chamo aqui para nossa prática, tá? Prof já tem aí as atividades e vocês vão realizar aí em conjunto e vão me mandar aí os registros, certo? Deixa eu conversar aqui contigo antes de eu ir embora. Então, tem muitas atividades aí bacanas para você realizar em todas as aulas, né? Você viu aí no Extra Classe que você tem diversas possibilidades de atividades para estar realizando, tá enviando, já tá pensando aí, lembra da mensagem que eu mandei agora há pouco para você? Pois é, de você pegar e observar, cuidar mais de você? Pois é, esse é um carinho. Afinal de contas, gente, olha só, o exercício físico, grava bem isso que eu vou falar agora para vocês. O exercício físico é o único tratamento não medicamentoso com grandes efeitos. Olha bem, o único tratamento não medicamentoso. Então, quando tu começa a se movimentar, se exercitar mais, buscar realmente fazer esse corpo trabalhar em favor de você, você está buscando saúde. Mas aí você vai buscar mais informações, você vai buscar um profissional para te orientar, você vai buscar um local adequado, você vai reunir a galera para fazer alguma prática, né? Porque a gente trabalha tanto, que chega uma hora que tipo o corpo ele vai te cobrar. E já que ele vai te cobrar em algum momento, se você já tem um ritmo, né? Ele já entende que tu tem a predisposição aí para um estilo de vida mais saudável, vai ser mais tranquilo. Quando tu tiver naqueles momentos de mais tensão, nos estudos, no trabalho, na tua vida doméstica, na tua vida social, o exercício físico ele vai ser uma espécie de escape. Por isso que a Prof. Iris fica tanto te incentivando. Eu falei para vocês aí desde o início das aulas que eu voltei a treinar. Eu estava um tempo sem treinar, né? Passei por uma cirurgia recente, tem 2 meses e meio. E aí eu tô percebendo, eu já sabia. Mas quando você percebe, quando você tem a consciência que o exercício físico, ele trabalha em você essa consciência de fazer mudanças, aí tu dá um novo sentido, tu tem mais vontade, tu tem mais disposição para os estudos, né? Tu começa a dormir melhor, tu começa a ter mais vontade de executar novos projetos, de viajar. Eu sou uma pessoa, gente, que ama viver. Vocês já perceberam, né? Eu tenho um sorriso fácil, eu gosto disso. E aí, quando eu volto para o exercício, parece que tudo começa a brilhar, tudo começa a se abrir. Então, busque se exercitar, chama uma galera que tu gosta, chama teus familiares, né? Movimenta esse corpo, galera. Afinal de contas, exercício físico na fase da infância e da adolescência, né? O tanto que é incentivado nas aulas de educação física é justamente para tu ter essa consciência, que tu tem essa necessidade de cuidar do teu corpo, de cuidar da tua mente, né? Mente vazia não, gente. Mente ocupada, mas ocupada de coisas boas. E o exercício é uma dessas coisas que você pode usufruir, certo? Então, maravilha. Então, vai para a prática, que eu estou aguardando você nessas práticas, nesses exercícios, executando aí e me enviando esses registros. E mais uma vez, muito obrigada, gente. Coração tá feliz, de verdade. De verdade, com a participação, com a interação de vocês. Vou abrir aqui o cenário para já me despedir de vocês. Olha, meu diretor é maravilhoso, viu? Já girou aqui e a gente se vê aí na próxima aula. Tchau, gente!